E aí, seja muito bem-vindo a mais um Arena Carreiras, desse programa massa que é nosso, viu? Então se aproprie, chega aqui, chegue junto. A Uninassal criou esse programa, desenvolveu esse programa no intuito de te ajudar nesse desenvolvimento profissional. Aqui a gente discute vários temas importantes e tira dúvidas que com certeza você tem. Eu sou Bruna Pinheiro e eu vou estar aqui com vocês nessa, mas não vou estar sozinha. Queria agradecer ao Colégio e Curso Desafio. E queria agradecer também a presença das professoras Rita e Flávia, não é isso? Muito obrigada por terem topado. Em nome da Uninassal, agradeço a presença de vocês também e agradeço você que está assistindo a gente. Bora lá conversar sobre Mindset? Mindset e carreira, qual que é essa relação? Que danada é Mindset? Vamos lá, olá a todos. Olá, Bruna, um prazer estar aqui. Então, Mindset. Mindset, numa tradução livre, a gente teria aí uma configuração da mente, né? E aí, nessa tradução livre, ela já dá uma dica pra gente. Isso vai ter a ver com as nossas crenças, a forma como você foi educado. Então, tudo isso vai estar influenciando, né, no teu mindset. Então, quem traz isso a discussão, tem um livro muito famoso, que é o Mindset, inclusive o nome do livro, da Carol Dweck, ou Carol Dweck. E ela foi a partir de um estudo com crianças, né, para observar como que a gente, como que dá a relação com a frustração, com o fracasso. Então, isso vai ter muito a ver com essa questão do mindset. Massa, antes da gente, de fato, começar o assunto, vamos se apresentar para o pessoal? Flávia? Sim. Eu sou Flávia Agostinho, sou professora aqui da Uninassal, na unidade Caxangá, né? Então, trabalho também com a parte de empreendedorismo aí digital. Eu e a Rita, a gente somos sócias da Relampejo Criativo. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Rita Farias. Originalmente, eu fui professora de matemática há muitos anos. Trabalhei com o Bruno Angeiras, que é um diretor de vocês, né? Muitos anos atrás. E aí depois eu fiz outros cursos e hoje sou professora da Uninassal nas disciplinas de Direito. E trabalhamos juntos essa parte de melhoria pessoal, melhoria de carreira, melhoria de atividades físicas para a questão profissional. Maravilha, é um prazer estar aqui com vocês. Mas, Rita, deixa eu te perguntar. Esse negócio de mindset, não sei o quê, isso não é papo de coaching, não? Lei da atração, essas coisas? Não. Mindset nada mais é do que o que Flávia falou, né? São as mudanças comportamentais que a gente vai tendo. Não deixa de ter crenças limitantes, porque a gente, às vezes, desde pequeno, os nossos pais, eles dizem assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas a gente precisa estar sempre aberto que essas coisas são mudanças que acontecem na nossa vida no dia a dia. E aí, obviamente, vai aparecer o quê? Habilidades, que são habilidades pessoais. E essas habilidades pessoais, elas podem ser desenvolvidas ou elas podem ser adquiridas. E aí a gente tem coisas como, por exemplo, soft skills, né? Que nada mais são do que essas habilidades mais aprofundadas, que hoje, inclusive, estão sendo procuradas como fonte da questão trabalhista. Você vai trabalhar, você precisa ter empatia, você precisa ter conhecimento, você precisa ter uma série de atitudes comportamentais que fazem com que você seja uma pessoa diferenciada. E o diferenciado é procurado, né? Nós somos iguais, mas somos diferentes. É um paradoxo, mas é o que acontece. Maravilha. Flávia, todo mundo tem um mindset? Sim, todo mundo tem. Eu tenho um, então. Sim. E tem uma coisa bem importante que a gente precisa pontuar quando a gente fala de mindset. Todo mundo tem. E você tem as crenças limitantes, por exemplo, é um tipo de mindset, né? Porque você vai ter um mindset fixo, você vai ter um mindset em crescimento, mas o que é legal e importante a gente pontuar? O mindset, ele não é imutável. Então, por isso que você pode trabalhar, isso que a Rita falou, né, de soft skills, por exemplo, você pode desenvolver essas habilidades. Então, isso tem a ver. Existem fábulas que explicam isso, a lebre e o coelho, a lebre e a tartaruga, por exemplo, né? Um exemplo que a gente podia trazer. Então, quem conhece a fábula sabe que quem ganha lá a corrida, eles propõem uma corrida, quem ganha vai ser a tartaruga. Mas se a gente pensar, né, entre a lebre e uma tartaruga, então, naturalmente, a gente ia pensar que a lebre é mais rápida e iria ganhar. Mas o que é que acontece? O mindset tem a ver com esforço.
que esforço você quer empreender para mudar aquela tua crença limitante, ou seja, para investir, digamos assim, no mindset em crescimento, digamos assim. Então, desenvolver essas tuas habilidades. Então, o bacana é isso. Não importa como você foi educado, não importa onde você foi criado. Então, essas habilidades, e aí é onde entra a questão de carreiras, tá? Porque é isso que vai te trazer um diferencial enquanto profissional, né? Então, a gente está falando aqui para estudante ou quem estiver nos acompanhando de casa. Então, isso trabalha você, vai ter a ver com a tua cultura de trabalhabilidade. Então, você desenvolver isso, né? Então, é importantíssimo a gente lembrar que o mindset, ele não é imutável, né? Isso também depende de nós. É justamente onde muda, onde a Carol, que foi quem começa essa pesquisa no mundo da psicologia, ela vai tratar isso como um esforço. Então, se depende do esforço, eu posso me esforçar. Se é alguma coisa que eu tenho hoje limitante, eu posso me esforçar para melhorar. Então, tem a ver com isso. Maravilha. Quer complementar? Não, e todo esforço ele precisa ser, de uma certa forma, incentivado. Vocês precisam de incentivo, e o incentivo faz com que esse mindset melhore, porque se você é incentivado a fazer... Pessoal, errar é preciso. A curva de aprendizagem, ela passa justamente pelo erro, porque quem erra, depois acerta. Então, se eu preciso trocar esse mindset, melhorar esse mindset, eu preciso sempre fazer acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro, né? Senão a gente não cresce. Então, essas habilidades, na realidade, nos fazem ser pessoas, que somos pessoas, e nos facilita o quê? Crescimento, né? Qual que é a vantagem de ter esse conhecimento assim no mercado de trabalho? Se eu estou concorrendo a uma vaga de emprego e eu sei sobre isso, mas algumas outras pessoas não sabem. Qual é a minha vantagem em saber disso? Eu posso melhorar essas, por exemplo, soft skills, né? Então, por exemplo, a questão da liderança, a questão da comunicação. Por exemplo, a gente está aqui com um estudante. Numa própria sala de aula, você tem naturalmente aquelas pessoas que se destacam por falar mais. Você vai fazer um trabalho em equipe, tem aquele que se destaca naturalmente. Não precisa nem alguém dizer, você é o líder. Ele ali vai dirigindo. Então, isso já é uma capacidade, uma habilidade que aquela pessoa tem. Mas não significa dizer que aquela pessoa mais quietinha não possa desenvolver isso. Então, a comunicação, por exemplo, é extremamente importante. Você se comunicar, isso vai te ajudar na resolução de problemas, por exemplo. A liderança, né? Então, essa liderança, só essa pessoa que é comunicativa vai ser um líder? Não. Então, isso você pode desenvolver. Se você tem esse conhecimento, acaba sendo que um autoconhecimento. Poxa, eu sou mais quietinho, eu não sou bom assim de comunicação, mas eu preciso melhorar isso, porque eu sei que isso vai ser um diferencial para mim enquanto profissional. Então, aí sim, isso é importante, porque você toma essa consciência e você pode... É como se fosse uma espiral de crescimento, né? Então, você pode entrar nesse mindset de melhoria, de crescimento. Seria nesse sentido. Isso acaba fazendo com que a gente melhore até as relações interpessoais, sim, né? Sim, perfeitamente. Exatamente. Maravilha. Vocês têm dúvidas? Querem algumas perguntas? Temos. Eita, então vamos para as perguntas? Meu nome é Beatriz, eu queria saber como usar esse, como é o nome? Mindset na prática, tanto no trabalho como no estudo. Antes das professoras responderem, é bom a gente falar que mindset tem uma possível tradução, né? A gente trazer isso de uma forma mais fácil para quem para de dizer assim, mind o quê? Mentalidade, né? Mudança de mentalidade, né? Tá até já entrando ali um pouquinho na resposta da pergunta dela. Então, mentalidade seria isso, tá? Fica mais fácil até para fluir no tema, pensar em mentalidade, porque mentalidade seria uma tradução livre para mindset, né? E aí tem também a questão essas crenças limitantes que levam a gente também para um outro patamar, que seriam as específicas lei da atração. Eu fico pensando sempre naquilo, sempre naquilo, sempre naquilo. Obviamente, de forma bem simples, né? Tudo que eu atraio de bom gera coisa boa para mim. Tudo que eu atraio de ruim vai acabar trazendo coisa ruim para mim. Então, se eu acordo de manhã e já digo, pessoal, hoje eu vou me acabar. Não posso nem dizer o que eu queria dizer, não, porque vai ser censurado, entendeu? Aí o cara diz, poxa, já tem um personagem que é Hard Haha, né? Que ele diz, ó dia, ó céu, ó azar, né? Mas você não pode acordar assim. Você já pode acordar com a sua lei da atração própria. Hoje eu vou fazer um dia massa. Hoje eu vou ser um cara fenomenal. Hoje eu vou
assistir às melhores aulas, hoje eu vou ter a melhor confiança, e isso e vai resvalar onde? Na questão do teu profissional mais para frente. Eu já vi vídeos sobre essa força da palavra. Eu já vi vídeos sobre isso, onde atletas, antes de entrar na quadra, ou antes de fazer alguma coisa que ele precisava, né, entrar, enfim, ele repetia para si de que ia conseguir, de que ele ia conseguir, de que ele ia conseguir. E aí, quando ele não conseguia, ele trabalhava o consolo com ele mesmo. Eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu pude, eu trabalhei para isso, eu vou tentar novamente. E isso fazia com que, inclusive, eles conseguissem dormir melhor. Eles conseguiam se relacionar melhor com as pessoas. Isso é muito interessante, né? O poder da nossa mente diante das nossas ações, né? Você exemplificou um pouco do que ela perguntou. Né? Então, como que eu posso fazer para usar isso a meu favor, seja na escola, seja no trabalho? Beatriz, né? Eu não estou vendo ela daqui, vi agora. Então, o exemplo perfeito esse que você trouxe. Você trabalhar isso, porque às vezes você tem essa questão da autoestima, você não tem uma autoestima tão alta. Se você toma essa consciência, você vai trabalhar para melhorar a tua autoestima. Você não precisa de alguém, isso parte de você mesmo. Então, é um esforço. É a historinha que eu estava tentando ilustrar do lebre e da tartaruga. Né? Se a gente pensar, a lebre, ela é mais rápida do que a tartaruga, mas quem ganha a corrida, na fábula, é a tartaruga por conta do esforço. Percurso, então, esforço. Né? Da constância. Da constância. É a questão então, da constância. Isso. Se eu faço aquilo todos os dias de forma boa e faço sempre, eu acabo sendo o quê? Um expert naquilo que eu quero fazer. A tartaruga vai fazer, bem na constância. A lebre vai fazer... Foi. Para, né? Vai, que é o que acontece. Né? Então, assim, a constância conta muito também. E aí, só para complementar, ainda na resposta da Beatriz, você falou da constância. Isso vai ter a ver com hábitos. Né? Então, os estudiosos sobre hábitos, então, por exemplo, mudança de hábito. Há estudos que se você, por exemplo, uma pessoa que precisa praticar esporte, sei lá, tá ficando, né? Precisa melhorar a questão da saúde física mesmo, enfim. Você tem que começar a instituir. Então, há estudos que você tem que passar lá 21 dias, por exemplo, sei lá, acordando cedo, em fazer uma caminhada, praticando algum exercício físico. E aí isso toma conta, é como se o seu cérebro é uma mudança de mentalidade. E aí você começa a, digamos assim, fazer parte. É muito difícil, né? Eu tenho dificuldade com hábito, eu tenho dificuldade com rotina. Vocês têm também dificuldade com rotina? Muito, né? Eu posso dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que hoje pesa 70 quilos. Mas eu... Eu também. Gêmeo de peso. Pois é, mas eu não era gêmea de peso com você. Eu era sedentária, extremamente... tudo ruim. Aí eu fiz o quê? Uma bariátrica, emagreci 50 quilos, né? E aí eu passei a ter exatamente isso que Flávia fala. Hábitos que são acordar, fazer exercício, praticar a questão da mente, ler todos os dias. Isso eu já fazia, eu já era uma traça. Aí agora eu sou uma traça bem grande, né? né? Muito, muito, muito. E isso são hábitos que fazem com que a gente melhore o mindset da gente. Sim. Maravilha. Nós temos mais perguntas? Poxa, é tuia. Temos. Meu nome é João Guerra. Eu queria perguntar a melhor maneira da gente superar nossas crenças limitantes. Boa pergunta. Essa é bem você. Eu fico arrepiada com a pergunta. Eu me arrepio tão fácil. Toda sua essa. Rapaz, crença limitante, pelo próprio nome já está dizendo, é uma crença. Né? Ela vai limitar você se você deixar que ela limite você. Então, se lhe disserem assim, você não vai conseguir, você introjeta isso e acaba não conseguindo. Tá? Então, qual é a melhor forma de você fazer isso? Quebrar esse paradigma, quebrar esse modelo. Então, quebrando esse modelo, você quebra a crença limitante e continua. Quando era mais nova, eu sou filha de um pai muito severo. Eu amo meu pai, Deus o tenha. Né? Mas era assim, você não pode tirar menos de 8, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E eu provei que podia tirar todas as notas do mundo e fazer o que eu queria fazer. Né? Porque eu quebrei todos esses blocos de crença limitante. Então, se disserem para você, olha, você não é capaz, olhe para trás, deixa o povo ir e continue. Você é capaz. Então, essa é a grande história. Não acreditar que essas crenças vão limitar você. Tá? A gente nasce num poço de crença limitante. Por isso que a gente precisa sair da caixinha.
né? Estar disposto a, Estar né? disposto a, exatamente. Maravilha. Temos mais perguntas? Meu nome é Maria Eduarda e eu queria saber sobre essas crenças limitantes mesmo. Quando não é outra pessoa que fala, mas é a gente mesmo que acredita que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. Como que a gente faz para reverter esse pensamento? Pois é, deixa eu pegar essa agora, depois a Rita complementa se ela quiser. Então, tomar conhecimento disso, Maria Eduarda, é super importante. Você ter essa consciência, poxa, isso não é alguém que está me dizendo, isso sou eu que estou pensando assim, mas por quê? Né? Às vezes a gente tem um exercício assim mesmo de se olhar no espelho, não é olhar fisicamente se está bonito, não, mas é olhar, poxa, a gente precisa reconhecer as nossas qualidades, né? Fazer esse exercício diário. Isso para a gente entender, né? E até fugir mesmo desse pensamento, poxa, eu não posso pensar assim, né? Eu não posso como é que eu posso dizer? É como se eu estivesse me autodetonando, não posso fazer isso, né? Quando a gente tem esse conhecimento, e aí conhecer um pouco dessa questão do mindset, entender que eu tenho essas crenças e perceber, poxa, mas eu posso pensar diferente. Sei lá, eu vou me olhar no espelho, sabe coisas do tipo que a Rita falou assim, não, alguém falou, quando alguém fala, né, fica mais fácil a gente entender, mas se somos nós mesmos, não, eu vou lá, olha, eu vou conseguir. E sabe, comemorar cada vitória, por menorzinha que seja, comemora. Poxa, eu consegui, eu estava pensando que eu não ia conseguir. Consegui. Então, se eu conseguir isso, eu vou conseguir muito mais. Então, acho que isso é um caminho bem interessante a ser trilhado, tá? Então, fica essa dica aí. Não sei se a Rita quer complementar essa parte. Meu amor, você é capaz de tudo, tá? Então, assim, é como a Flávia estava falando. Todos os dias a gente tem micro-vitórias. Nós passamos agora por 2 anos de várias micro-vitórias. E agora a gente tem que comemorar todas as vezes que a gente acordar. Botei o pé no chão, já sou feliz, né? Então, assim, por incrível que pareça, a pessoa mais extrovertida aqui é ela. Eu sou tímida pra caramba, entendeu? Mas eu disse, não, eu vou aprender a falar, vou aprender a falar, vou aprender a falar. Se eu não fizesse isso, hoje eu não seria professora, nem seria o que eu quero ser hoje, que é comunicação, que é trabalhar com essas coisas todas, né? Você pode e você faz. E só para complementar ainda um pouquinho só, Maria Eduarda, lembra da lei de atração. Se você que está, né, se autodenominando assim, digamos, quem pensar dessa forma, você vai estar atraindo sempre coisas ruins para você. Então, quando você começa a fazer esse esforço, e aí, se a gente pensar nisso como um esforço, só vai depender de quem? De mim mesmo. Então, eu posso pensar diferente porque aí eu vou atrair, aí sim, a lei da atração, eu vou começar a atrair coisas boas. Aí eu vou começar a vivenciar essas micro-vitórias, como a Rita falou. Professora, sabe como é que eu botei isso em prática? Sim. Eu tinha a rotina de não me falar coisas boas. E aí eu comecei a pensar que todo mundo pode ir embora, vai todo mundo um dia embora, mas eu sou a única pessoa que vou continuar comigo. Sim. Aí eu fiquei pensando, vai todo mundo embora, pode todo mundo, de um dia para o outro, acabou-se o mundo. Quem vai ficar? Eu. Eu que vou ficar comigo. Perfeito. Então, eu preciso me tratar com carinho, eu preciso me tratar bem, porque se não fosse a minha paciência comigo, se não fosse a minha força de vontade, eu não ia conseguir dando esses passinhos, sabe? Perfeito. Então, se não for você estudando, a prova não vai bem. Se não for você dormindo bem, você não acorda bem. Se não for você se alimentando, não tem outra pessoa que possa fazer isso por você. Então, começa a trabalhar. Poxa, eu vou ficar comigo, então sou eu e eu mesma. Então, se abraça. Eu fazia isso mesmo, eu ia pro quarto, eu ficava assim, ó. Porque eu precisava do toque para entender. Era como se outra pessoa estivesse falando por mim. Então eu fazia isso, eu me abraçava, me abraçava, me abraçava. E aí com o tempo isso foi entrando mais na minha cabeça e hoje é bem mais fácil lidar com isso. Eu acho que vai ser para você também. Eu queria saber mais de vocês sobre, nessa mudança de mentalidade, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram que enfrentar? Tipo, de mudança de mentalidade de vocês duas. Você começa. Sou eu que começo. Eu saquei que é porque eu sou a mais velha. Não, é o seguinte, eu sou inquieta, extremamente inquieta. Eu sou fora da curva, porque eu tenho 64 anos, então, assim, não sou nativa digital, aprendi tudo isso nos últimos 15 anos, né? Mexo em tudo. Então, quando chegou a pandemia, eu tive que trocar de carreira, né? Tive que fechar escritório, tive que fazer tudo. Se reinventar, né? Reinventei, tá? E aí, para me reinventar, eu tinha que ter uma parceira
doida. Eu sou maluca, ela é completamente maluca também, porque fez parceria comigo, velho. Entendeu? Então, assim, pra gente, esse mindset da gente ter modificado não foi tão difícil, porque a gente, pelo próprio tema, a gente tem um mindset de crescimento. A gente cresce todos os dias. Então, na hora que a gente faz isso, a gente readapta e vai. Todo mundo é adaptável. Ou para o bem ou para o mal. Eu creio que a gente sempre procura a questão de ser adaptável para o bem, né? E eu acho que nessa coisa eu faço a composição de que eu ganhei muito mais com ela do que ela comigo. Uau! Porque na realidade a mulher dos softwares está aqui, né? Eu sou mais do hard, tá? Mas rock and roll na cabeça, velho. Então, uma dificuldade assim que eu tinha muito grande, pode não parecer, né? Me expressar em público. Eu tinha medo. Eu lembro ainda me passa aqui na cabeça a primeira vez, sou professora, então a primeira vez que eu tive que entrar em sala de aula, né? Mas, por outro lado, sempre foi uma coisa que, tipo assim, eu entrava, pronto, depois que eu estivesse ali falando, né? Mas até vencer essa barreira, então eu tinha uma dificuldade muito grande, assim. E ela falou assim, que ela é mais tímida do que eu. Eu também sou muito tímida. Acho que isso é bem comum, assim, com quem eu não conheço, sabe? Com quem eu não conheço, eu não me solto. Se eu conheço, gente Acabou. de Deus, acabou. Quando eu vi a Bruna, eu disse, meu Deus, é a Bruna que eu sigo. Então, realmente, né? Já fiquei Me super segue, feliz. Ah. Então, o que é que acontece? Eu fico, assim, isso foi uma coisa assim que eu precisei trabalhar em mim, tá? Essa questão da timidez, do me expressar em público. Porque, afinal de contas, eu gostava de ensinar, eu sempre gostei. Mas uma coisa é você estar num ambiente controlado, as pessoas que você conhece, tipo assim, você está estudando em grupo lá com seus colegas. Outra coisa é você falar para um monte de gente, né, que você não conhece. Então, isso foi uma coisa bem difícil, assim, no começo da minha carreira, né, que eu tive que enfrentar. Mas estou aqui. É totalmente possível, que a Rita falou mesmo, assim, né? E é importantíssimo vocês gravarem isso, gente. O mindset, ele não é imutável. Então, seja qual for a dificuldade de vocês, dentro da mentalidade de vocês. Então, lembre que vocês podem sempre melhorar, sempre, tá? Infelizmente, muito obrigada pela resposta, mas infelizmente chegamos ao fim de mais um programa. Mas eu agradeço a presença de vocês, agradeço ao Colégio e Curso Desafio, agradeço a presença de vocês, professoras, em nome da Uninasal. Muito obrigada por terem vindo, obrigada a você que está assistindo a gente. E se você é aluno da Uninasal e ainda não sabe, você tem acesso a um núcleo chamado de Núcleo de Trabalhabilidade. Procura na tua unidade saber mais sobre isso, que vai ser muito importante para você nesse processo de entender mais sobre o que você quer na sua carreira. E se você não é aluno da Uninasal, fica tranquilo. Nós temos um acesso de uma plataforma gratuita chamada Doutor Currículo. Você manda o seu currículo e mais ou menos uns 7 dias ele chega para você atualizado e corrigido. É a Uninasal sempre trabalhando para formar líderes. E fica com a gente que tem mais coisa por aí.